Está no ar o programa Bíblia Aberta. Este é o seu espaço de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Aqui nós convidamo-lo a estudar a Palavra de Deus e a retirar para si lições importantes para a sua vida. Esta temporada estamos a estudar as profecias bíblicas. Realmente um tema desafiante, um tema muito empolgante e, sobretudo, que traz muito benefício para a nossa vida espiritual. Ali nós podemos compreender melhor o caráter de Deus. Pode acompanhar o nosso programa de 3 formas possíveis. Pode fazê-lo através da sua televisão, através do canal 186 da MEL. Poderá fazê-lo também através do canal da YouTube do Novo Tempo Portugal. Ou, se preferir rádio, poderá fazê-lo através da RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o método que escolha, o importante é estarmos juntos. Vamos falar um pouquinho sobre as nações parte 1. O livro do Apocalipse mostra-nos que há uma solução para aquilo que existe neste mundo. Os capítulos finais deste livro falam-nos do problema do mundo, mas também falam-nos da restauração de todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio. Para isso temos connosco um painel de amigos. Obrigado pela vossa presença aos 3. Pastor Pedro Esteves. Olá, Paulo. Pastora Ana. Olá. 2 residentes e já habitué a estas andanças. E também temos connosco o Dr. João Faustino, que é educador social, tem formação nessa área, mas também é um instrutor bíblico e está nesta qualidade aqui também para aprender e, sobretudo, para ensinar a Bíblia. Obrigado. Estamos aqui todos para aprendermos sobre este tema que é magnífico. E, sem mais delongas, eu vou começar com o Pedro. Vou ler aqui, Pedro, no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 8 a 12. Vou ler este texto e depois vou introduzir com uma pergunta. Diz assim este texto: E Cuxe gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Ninive, Reobote, Ir, Calá e Rezem, entre Ninive e Calá. Esta é a grande cidade. Pedro, é aqui que a Bíblia apresenta uma série de atores políticos importantes que encontramos depois no restante da Bíblia, incluindo 2 grandes capitais, Ninive e Babilónia. Tendo em conta o que sabemos sobre o papel destas duas cidades, o que é que nós podemos retirar deste texto? De facto, este texto ele tem alguns ensinamentos. Temos que, de forma bem transparente, reconhecer que é sobretudo num posicionamento mais simbólico, até homilético, em certo sentido também profético. Ou seja, não é que o texto nos dê grande informação sobre Nimrod, no caso, ou sobre estas cidades. Podemos olhar essencialmente para estes textos como uma espécie de início de uma história. E é nesse sentido que daqui conseguimos tirar, vamos dizer, os primeiros elementos, sobretudo se os conectarmos com o que conhecemos sobre Babel em particular e o que mais tarde veio a acontecer nesse lugar, ou cidades como Ninive ou Babilónia, que realmente são lugares que representam algo mais do que apenas eles foram no momento da história em que existiram ou que foram fundadas. E é nesse sentido que há aqui, de facto, algumas pérolas de conhecimento que, neste contexto, não esqueçamos que nós estamos um pouco a estudar princípios para a interpretação das profecias, e realmente é nesse sentido que percebemos que a Bíblia, por vezes, abre-nos um pouco a porta para conhecimento que se vai aprofundando, claro, ao longo do tempo. Aqui, Nimrod acaba por ser descrito como este homem poderoso, e nós percebemos que, no meio desta genealogia que está a ser feita, nós não tivemos a ler, claro, toda a porção do texto, que basicamente faz uma genealogia, a verdade é que Nimrod vai ter um destaque dentro desta genealogia. As genealogias, por definição, cumprem um papel, obviamente, dentro até do que é a estrutura de pensamento judaico, mas a verdade é que a genealogia aparece na sua forma tradicional, alguém que gera alguém, portanto é uma forma de perceber a ligação entre as várias gerações, e depois quando chegamos aqui a Nimrod há uma espécie de paragem. Cá está um primeiro indício de que este texto e este personagem precisa de uma atenção, porque o próprio texto lhe dá essa atenção. Não diz apenas que o seu pai, Cush, não é? Estou a dizer assim meio de cor, gerou Nimrod. Para um pouco e diz, ok, Nimrod merece aqui um pequeno destaque. E, portanto, são poucas palavras, mas vão utilizar, mais do que uma vez, expressões relacionadas com a ideia de que foi um homem forte, um homem poderoso, um homem que ganhou destaque.
Aliás, vai usar aqui uma expressão que também merece alguma interpretação. A ideia de que ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Não vou entrar aqui, sinceramente, foi uma opção, vá para achar que talvez não é o local mais indicado e também para gerirmos bem o nosso tempo, temos tantas coisas interessantes para ver, mas a verdade é que mesmo no hebraico esta expressão diante da face do Senhor, ela pode ter uma interpretação diferente do que parece, porque pode indicar um sentido de oposição a Deus, enquanto à partida com esta tradução nós diríamos que diante da face do Senhor seria um homem que era temente a Deus. Claro. Mas a expressão que aparece aqui não tem nada a ver com temente a Deus e, de facto, pode ser lida não como alguém que ia à presença de Deus num sentido de humildade e de reconhecimento de Deus, mas era poderoso diante de Deus. Opunha-se. E, nesse sentido, esta expressão também pode ter a ver com oposição a Deus. Como se estivesse em causa dois poderes. Esse é o sentido. Portanto, porque Deus, obviamente, é o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, e de repente aparece um homem na terra que também aqui no entre aspas, mas também se apresenta como alguém forte e poderoso. E é aqui que estão estas sementes de uma ideia de oposição a Deus, mas talvez não apenas oposição, mas de alternativa. E na verdade, biblicamente, a semente do mal está precisamente na criação de uma alternativa, seja à pessoa de Deus enquanto Senhor, seja uma alternativa a uma narrativa sobre Deus. Curiosamente, vamos fazer esta ligação. Nós vamos encontrar esta mesma visão ou estrutura precisamente no livro do Gênesis, em que quando a serpente aparece diante de Eva, e nós sabemos que não vamos entrar aqui no detalhe da história, quando vai tentar Eva, vai colocar em causa o quê? A narrativa de Deus. Ou seja, Deus disse, não é? Mas há uma outra possibilidade de narrativa. E é interessante quando nós vamos aos profetas Isaías e Ezequiel, que também nos fazem uma descrição aí completamente profética, em visão sobre o que aconteceu no céu, com o mesmo ser, que na terra se manifesta numa serpente, mas que no céu se manifestou na forma que ele tinha, com que foi criado, um anjo de luz, o portador de luz, que é isso que quer dizer Lúcifer. E é interessante porque em Ezequiel especialmente temos algumas expressões que Lúcifer, de facto, o que aconteceu foi que ele quis ser Deus. E que chegou a dizer, o texto diz que no seu coração ele quis ser Deus. E levou-se. E levou-se acima do que era e nós temos, aliás, a expressão eu sou Deus, como sendo uma alternativa a quê? Ao poder e à autoridade. É neste sentido que Nimrod pode ser interpretado aqui. Eu digo pode no sentido em que é uma interpretação. Nós temos de ser humildes diante do texto e não estar aqui a dizer o texto não está aqui a escrever isto de uma forma aberta. Mas o texto dá-nos algumas indicações, e eu acredito que suficientes, para entender que o texto parou na pessoa de Nimrod precisamente porque ele vai estar associado a estes dois lugares, Babel, e depois na continuidade das cidades que vêm dali da Assíria, Nínive. Ora, estas duas cidades, ou estes dois lugares, vão ser, obviamente, na Bíblia, lugares que representam o quê? A alternativa a Deus, à sua autoridade. E nem vale a pena entrar em grande detalhe, mas nós sabemos perfeitamente que, pouco à frente, aliás, do capítulo, aliás, é no capítulo seguinte, que nós temos a história de Babel, e nós sabemos uma grande construção que é erguida para que o homem, o ser humano, fizesse um nome para si próprio, que é a expressão que lá aparece. O que é que isto significa? Que o ser humano, em Babel, vai procurar colocar-se numa posição de ser ele a referência de autoridade. E Deus vai intervir em Babel, precisamente mostrando que não vale a pena o homem tentar colocar-se como alternativa à autoridade de Deus, porque ele tem a autoridade. Mesmo se em muitos momentos e circunstâncias Deus permite que o ser humano desenvolva a sua autoridade. Nínive vai também ela colocar-se como uma cidade de maldade, e quando Deus envia uma mensagem através do profeta Jonas,
Nínive vai ter uma situação ou uma resposta totalmente contrária, porque vai manifestar humildade. E arrependimento. Arrependimento, ou seja, percebeu que a nossa narrativa e a nossa alternativa não vai dar bom resultado. Então vamos reconhecer. Mas já Babel, sabemos que Deus teve que intervir para destruir. E se quisermos ir a Babilónia, não quer dizer que Babilónia e Babel sejam a mesma cidade, há um largo debate teológico sobre isso, embora geograficamente não terá sido muito longe, não é? Mas, de qualquer maneira, não é uma interpretação segura que Babel e Babilónia sejam a mesma cidade, mas a verdade é que o termo Babel, obviamente, que nos remete para o que Babilónia vem a ser como cidade, e ela vai representar novamente o quê? Toda uma narrativa e uma estrutura de alternativa. A história da Igreja, até a história da Igreja cristã, dando agora um salto na história, ela é construída e feita precisamente de estruturas humanas, algumas até religiosas, que se colocam em quê? Em oposição ao trono de Deus e em alternativa. Em lugar, não é? Em lugar de. Porque aquele que se coloca na posição de... Todo aquele que se coloca na posição de substituto, de vicário, de representante, são tudo estruturas humanas religiosas que colocam homens no lugar que pertence a Deus. E nesse sentido, Nimrod, então, termino dizendo isto. Nimrod, ele aparece aqui talvez como um símbolo dessa postura que vai marcar os seres humanos e muito a vida das sociedades e até das estruturas religiosas. Alguém que se opõe ou que está diante da face de Deus como uma alternativa. Interessante. João, o Pedro aqui falou que o capítulo 11 fala-nos de Babel, da Torre de Babel, e é logo no capítulo seguinte, no capítulo 12, que Deus vai ter um homem que é, no fundo, uma luz no meio de toda esta escuridão, que é Abraão, não é? E eu vou ler aqui o capítulo 12, aqui alguns versículos, do 1 ao 3, e depois introduzo com uma pergunta sobre Abraão. Okay. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma lufada de ar fresco, este Abraão, não é? No meio de uma sociedade corrompida da altura, não é? Qual era o propósito de Deus neste chamado que Deus faz a Abraão para sair da terra e ir para outra terra, e de que forma é que esta história nos pode ainda hoje dar lições? Obrigado pela questão. Deus escolhe um indivíduo, e não é uma escolha ao acaso, não é? Para o abençoar a ele e à sua família. E a sua missão era muito maior do que aquilo que aparentemente aqui poderia ser apresentado. O Senhor queria alcançar e transformar o mundo através dele. Portanto, esta família seria a forma que Deus utilizaria para que o mundo fosse alcançado e o mundo compreendesse aquilo que Deus na realidade queria fazer com o ser humano. Claro que aquilo que foi pedido aqui a Abraão não é fácil. Ele tinha 75 anos, teria que deixar toda a sua vida, toda a sua existência para trás e arrancar para uma nova vida, uma nova realidade. Sim, uma nova realidade, sem dúvida. Ele e todos os seus, porque ele não ia sozinho. Iria ele e toda a sua família, todos os seus pertences, iriam com ele para esta nova vida, sem saber para onde, sem conhecer para onde ia. Mas aquilo que o versículo aqui nos diz é que, no versículo 2, por exemplo, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Ou seja, a promessa de Deus é que esta mudança, esta alteração era para bem, não só do mundo, mas também dele. Não me querendo de maneira nenhuma comparar aqui com Abraão, mais ou menos há 25 anos também tive que mudar do sítio onde estava, do trabalho que fazia, para uma terra completamente diferente. E também fui eu e a minha família, e também não sabíamos para o que íamos, e na realidade, olhando depois para trás, foi a maior bênção que a nossa família pôde ter. A maior bênção
para a nossa família, para mim, para a minha esposa, foi a melhor coisa que nos pode ter acontecido. Na realidade, quando nós estamos disponíveis para aceitar aquilo que Deus tem para nós, mesmo sem o nosso conhecimento, mesmo sem saber o que é que nos vai acontecer, quando aceitamos, quando partimos, quando vamos à descoberta, aquilo que Deus tem para nós lá é melhor sempre do que aquilo que temos. Não o descobrimos logo. Quando lá chegamos, se calhar as coisas não são como nós pensávamos e até às vezes é difícil. Mas quando olhamos para trás, eu estou a olhar 25 anos para trás, eu compreendo que aquilo que Deus fez naquela altura, para mim, para a minha família, foi a melhor coisa, a melhor bênção que pode ter. Na realidade, aquilo que Deus quis fazer com Abraão foi exatamente a mesma coisa. E Abraão aceitou e foi. E o apelo que Deus nos faz hoje é exatamente este. Quando nos chama a conhecê-lo, a compreender aquilo que ele é para nós, a decisão de o aceitar e de seguir, independentemente de compreendermos ou não aquilo que ele quer para nós, é sempre o melhor. E este desculpem, é o desafio que ele nos lança ainda hoje a cada um. Deus sempre teve os seus indivíduos e até os seus grupos fiéis, não é? No tempo de Noé, era Noé e a sua família, no meio de uma geração corrompida. Aqui, depois daquilo que o Pedro disse, não é? De Nínive, Babel, de Babilónia, depois posteriormente, aqui aparece um homem que Deus chamou, como dizia o João, não é? Que tinha fé, que acreditava em Deus, que tinha um relacionamento com Deus, por isso Deus o chamou, é por ele ser quem era, não é? Porque Deus conhecia o coração deste homem. E em Hebreus capítulo 11 diz que ele saiu pela fé. Pela fé, Abraão saiu da sua parentela, da sua casa e foi para um sítio desconhecido, não é? Pela fé. E quando nós confiamos nas promessas de Deus, porque conhecemos o Deus do céu, nós também pela fé andamos, não é? E eu penso que no meio de uma nação corrompida como estava Babel, aparece aqui um homem, não é? Que Deus diz, eu tenho indivíduos e tenho grupos sempre ao longo da história que sempre me seguiram e que foram fiéis a mim e que continuarão a ser. E que me conhecem e que vivem de acordo com aquilo que eu quero. Exatamente. E por isso vamos levá-los para cativar outros. Ok, obrigado, João Daniel, por esta reflexão. Ana, 1 de Samuel capítulo 8, tenho aqui alguns versículos que eu vou ler do 4 ao 7 e depois do 19 e 20, está bem? Para depois iniciarmos então esta questão. E diz assim, a 1 de Samuel capítulo 8, versículo 4, estão aqui em 2 de Samuel, vou abrir a Bíblia porque é a Bíblia aberta e vamos então buscar aqui o texto certo. 1 de Samuel capítulo 8, eu estava em 2 de Samuel, peço desculpa, e diz o seguinte, 4 a 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o têm todas as outras nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tenho-te rejeitado a ti, porém me tenho rejeitado a mim, para que eu não reine sobre eles. No versículo 19 e 20, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ana, o que é que tornava o povo de Israel esta ideia de ter um rei tão atrativa para eles, em primeiro lugar? E será que nós podemos também ser hoje alvo de tentações semelhantes? Este texto, eu gosto muito de história. É uma das áreas que eu tenho um interesse assim especial e peculiar. E esta parte da história do povo de Israel sempre me fascinou ao longo da minha juventude, da minha vida, porque humanamente falando nós pensamos como é que é possível estes homens e estas mulheres terem a presença de Deus, porque eles viviam numa teocracia, Deus era o seu rei, e eles decidem agora que Deus já não é o rei, nós queremos uma figura humana a guiar-nos. E isto, claro, nós achamos sempre que somos superiores, que somos melhores. Aquilo que aconteceu no passado connosco nunca aconteceria. É a mentalidade humana, mas a realidade é que esta pergunta me pôs a pensar. Porque há muitas semelhanças entre nós e o povo de Israel.
e as tentações no presente são parecidas com as tentações que eles tiveram. Porque, evidentemente, o plano de Deus para o povo de Israel, e nós acabamos de ver com Abraão, era que eles fossem um povo diferente. É que eles pudessem ser uma influência, uma luz, uma bênção para aqueles que estavam à sua volta. E Deus vai trabalhar com, vamos dizer assim, com um projeto educativo. Deus vai trabalhar o povo de Israel. Desde toda a alusão do santuário, de relacionamento com Deus, até mesmo agora, como víamos com Abraão, de ter que sair e ter que ir para outro lugar. É um projeto educativo. Deus está a educar o povo. Quando nós chegamos aqui, nós percebemos que passou tanta coisa na história deste povo. Viram a mão de Deus em tantos lugares. Diariamente, durante 40 anos, o maná que caía do céu. Ou seja, eles viram Deus a atuar e como Deus os guiou. E isto leva-me a pensar que esta questão de terem um rei, Deus já tinha avisado a Moisés que isso iria acontecer. Nós encontramos em Deuteronômio 17 que Deus vai dizer: quando eles entrarem na terra que eu prometi e quando eles quiserem um rei, a pessoa será escolhida por mim. Ou seja, Deus já precaveu um pouco Moisés daquilo que iria acontecer, mas era à vontade de Deus que isso acontecesse? Claro que não. Deus queria continuar o supremo governador daquela nação, porque a ideia de Deus era expandir para outras nações, para que outros pudessem ver o Deus de Israel e perceber que Ele é realmente o Deus, não só de Israel, mas de todo o universo. Mas Israel falhou, porque Israel entrou em algo que nós podemos dizer, entrou na atração da conformidade. Ou seja, ao invés de eles seguirem o plano de Deus, que era influenciar os outros, eles viram-se a ser influenciados por aqueles que estavam ao redor. Eles não viam a imagem de Deus fisicamente. Eles não viam, Deus era o rei, mas eles não tinham essa presença em carne e osso. É uma realidade, é um facto. Enquanto que os outros povos tinham. Enquanto que havia alguém que havia uma batalha e o rei iria à batalha. Havia um problema e ia-se falar ao rei face a face, cara a cara. E eles tinham essa limitação. E nós aqui entendemos a falta de fé, que ainda há pouco vimos com Abraão, que ele pela fé foi, e nós vemos aqui a falta de fé que o povo de Israel teve. Porque o apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer: não vos conformeis com os padrões deste mundo. Mas o povo de Israel estava conformado com os padrões deste mundo, porque acharam por algum momento que o plano de Deus não era suficiente para eles. E eles tentaram buscar um plano que lhes agradasse e que lhes desse o conforto e o status social que eles almejavam. Eles preferiram confiar neles mesmos do que esperar pelo plano e o desenrolar de todo o projeto de Deus para o povo de Israel. E isto é interessante porque muitas vezes nós também lidamos com situações em que parece que influenciam-nos a desistir dos nossos valores, dos nossos padrões éticos, dos nossos princípios, porque parece que esperar, que viver de acordo com o plano de Deus é uma utopia que não podemos, que não queremos, não vale a pena. Vamos decidir pela nossa maneira. E é interessante porque Samuel foi bastante direto a falar com o povo. O pastor leu há pouco que no versículo 18, que não leu, mas diz que Samuel vai dizer: mas é que vocês vão chorar e vai haver problemas. Porquê é que vocês estão a decidir por este caminho, sabendo que depois, quando os problemas vierem, Deus não vai querer estar convosco porque vocês decidiram que não o queriam? E eles respondem, como o pastor leu: mesmo assim nós queremos um rei. Mesmo assim queremos ser iguais às outras nações. Lá porque a maioria faz alguma coisa não significa que a maioria esteja correta. Lá porque todos estão a ir para a direita, nós percebemos pela Bíblia que quando alguém está a seguir numa direção, é interessante porque Deus normalmente diz que a direção é o contrário. Porque normalmente o ser humano tem a tendência de seguir os seus próprios planos, os seus próprios, o que eles acham, o que eles pensam, e Deus não funciona com o que nós achamos e nós pensamos. Deus é omnisciente
e sabe o fim desde o princípio e quer o nosso bem. E outra coisa interessante é o facto da segurança humana. Eles acharam que um homem à frente do povo iria dar segurança quando tinham o rei do universo diante deles. Nós hoje temos a possibilidade de ter o rei do universo também diante de nós, nos nossos desafios, nos nossos problemas, ele estar connosco. Mas quantas vezes nós preferimos a nós mesmos e às vezes até aqueles que estão à nossa volta, em vez de confiarmos diretamente em Deus? Almejamos o poder, almejamos o prestígio, e humanamente é fácil alcançar prestígio nesta terra. Basta querer e basta irmos pelos nossos caminhos de grau a degrau, vai-se subindo. Mas o que é o prestígio terrestre comparado com o prestígio que Deus tem para cada um de nós? O que é o poder terrestre comparado com aquilo que está à nossa espera? E comparando as nossas duas situações, Israel teve a oportunidade de poder ser uma luz do mundo, assim como nós também temos hoje. Temos que perceber se realmente queremos mantermos neste caminho e fazer o que os outros fazem só porque sim, ou darmos ouvidos à voz de Deus. E por isso é que a Bíblia nos diz, Deus próprio diz, os meus pensamentos são superiores aos vossos, os meus planos são superiores aos vossos, não é? Às vezes nós queremos os nossos projetos e são esses projetos que muitas vezes fazemos que nos levam a situações inesperadas na nossa vida e até às vezes difíceis de resolver, em vez de confiarmos nos planos de Deus, porque Deus sabe tudo, não é? Querido amigo, vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Aproveito esta oportunidade para lhe falar sobre este manual. Deus me ouve? É uma grande pergunta. É claro que Deus o ouve. E esta revista vai ajudá-lo a compreender como é que Deus o pode ouvir. Esta revista fala-nos sobre a oração, como é que o Espírito Santo pode atuar na sua própria vida e, sobretudo, como o seu relacionamento com Deus pode ser cada vez mais forte. Envie-nos uma mensagem para o 933-939291, 933-939291 e certamente receberá em casa esta revista, este manual de guia que o vai ajudar certamente no seu relacionamento com Deus. Deus me ouve? É claro que sim. Pode fazê-lo já hoje. Bem, amigos, estamos aqui num conjunto de pensamentos muito interessantes, curiosos, é um tema curioso, mas é um tema que realmente que nos interpela a pensarmos na nossa própria vida e, sobretudo, no nosso relacionamento com Deus. João, Mateus 20, a partir do verso 25, tem aqui uma expressão muito interessante e tem aqui muitas lições para nós e eu gostaria depois que tu falasses destas lições logo a seguir à minha leitura. E diz o seguinte, Mateus capítulo 20, de verso 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Mas não será entre vós assim. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é realmente um texto extraordinário. Que lições é que nós podemos aprender desta... Que atitude correta é que nós devemos ter, sobretudo em posições de liderança, mas não só, sobre este texto? Obrigado, Paulo. Nós temos estado a ver aqui que a queda moral de Israel, não é? Ou da nação de Israel, iniciou exatamente quando eles pediram um rei. Não é? Esta ligação que tinha diretamente com Deus passou a ser por interposta pessoa. Na realidade, o que aconteceu aqui foi que eles prescindiram de ser liderados por Deus para serem liderados por um homem. E Deus tinha-os advertido exatamente o que é que lhes iria acontecer, não é? Que os seus filhos já não seriam mais seus filhos, os seus rendimentos já teriam que ser distribuídos pelo rei. Tudo isso iria acontecer. E eles quiseram na mesma. Porque, na realidade, achavam que aquilo que Deus lhes estava a pedir, se calhar, era muito, e pensavam que, indo para um rei, as coisas seriam diferentes. E Deus explicou-lhes exatamente que iriam ser piores. E essa degradação acabou por acontecer. E Deus adverte aqui agora, a nós e a cada um de nós, e também aqui nestes versículos,
a questão ou a forma correta desta liderança ser feita. Porque a liderança humana, ela é sempre difícil. Porque quando nós lideramos, acabamos por ter algum poder. E o poder, como se costuma dizer, o poder corrompe. Não é? Porque é que o poder corrompe? Porque quando estamos investidos desse poder, achamos que podemos, de alguma forma, ou que somos superiores aos outros. Ou seja, quando estamos acima dos outros, ou achamos que estamos acima, a oportunidade que temos é de mostrarmos que somos melhores, que somos os maiores, que podemos mandar e que os outros nos têm que obedecer. Ora, Cristo veio dizer exatamente o contrário. E estes versículos falam-nos exatamente daquilo que Deus quer para cada um de nós. No versículo 26, não será assim entre vós, mas ou todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Isto é uma inversão completa dos valores atuais do ser humano. Não é? Ou seja, eu é que mando, mas eu é que vou fazer. Já viram? É completamente diferente daquilo que nós vemos no mundo de hoje. E mesmo no mundo de outrora. E no mundo de outrora Quando também. Jesus falou estas palavras, Claro. veio a revolucionar o pensamento. Completamente. Aliás, essa é uma particularidade de Jesus, que era vir ser aquela pedra no charco. Veio mostrar que aquilo que estava a ser feito não faz nenhum sentido. E aquilo que vem dizer é exatamente isto. Tu lideras, tu tens poder, então esse teu poder tem que ser tomado com humildade. Tens que ser humilde na forma como exerces o teu poder. Há um amigo meu que costuma dizer que muito poder, muita responsabilidade. E aquilo que Deus... Desculpem. Cristo vem dizer aqui é exatamente isso. O poder traz-te muita responsabilidade. Agora, esta responsabilidade está sobre ti. Se o usares mal, também será usado contra ti. Aqui eu podia dizer que Deus diz-nos que ama de tal forma que o ser humano ama de tal forma que o ser humano compreenda que aquilo que Jesus fez por nós foi superior àquilo que qualquer um de nós pode fazer pelo outro, que é morrer. Jesus veio e o seu amor foi tão grande ao ponto de morrer por nós. Ora, é muito difícil compreender aqui como é que cada um de nós estaria disponível para morrer por outro. Acho que, não sei, às vezes dizemos que pelos nossos filhos, não é? Às vezes dizemos isso pelos nossos filhos, mas se calhar por mais ninguém. E aqui, aquilo que Jesus veio dizer é exatamente isso. Ele veio e humilhou-se ao ponto de morrer por nós. E esta é a grande mais-valia. No versículo 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E em resgate de muitos porque todos nós temos a possibilidade de obter essa salvação. Jesus, quando veio, não veio só para o Paulo, ou para o Pedro, ou para mim, ou para a Ana. Não. Jesus veio para todos. E é esta compreensão que nós também temos que ter, que é, quando Jesus vem para todos, quer dizer que somos todos iguais. E que todos merecemos. Ora, o meu respeito é igual, ou deve ser igual, para com todos os outros também. Ou seja, eu tenho que respeitar o meu irmão ou qualquer outra pessoa como o meu irmão, como eu queria ser respeitado, porque Cristo o respeita dessa forma e morreu por ele também. E aí a questão da liderança, ela de alguma forma desvanece, porque se o outro é igual a mim, eu não tenho mais poder que ele, eu tenho mais responsabilidade do que ele.
Sim, Jesus nomeou-se a si próprio como exemplo nesta bitola, não é? Que nós devíamos fazer como ele o fez. Se ele próprio, que era o Senhor do Universo, que era adorado pelos anjos no céu, desceu a esta terra, uma terra poluída pelo pecado, para morrer por nós, nós também devemos ser servos uns dos outros, não é? Isto é realmente algo extraordinário, Jesus vai dizer que era diferente daquilo que na altura que acontecia na altura. Porque e do que acontece hoje. E do que acontece hoje, exatamente. Pedro, saltando para o livro do Apocalipse, um livro profético por natureza, nós temos em Apocalipse 18 aqui um outro anjo, diz a Bíblia, um outro anjo, não é? E eu vou ler no versículo 1 ao versículo 4, vou ler aqui diretamente da Bíblia, que diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a árvore imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Falámos da Babilónia há pouco, logo no início, não é? Agora voltamos aqui à Babilónia. Será que, em termos práticos, o que é que significa este apelo que Deus faz aqui para sair de Babilónia? E será que há algum papel relevante como crentes em alcançar e ser uma influência neste mundo? É evidente que este chamado a sair é um chamado a uma separação. É um chamado solene que implica uma advertência bastante intensa. Toda a linguagem, obviamente profética e simbólica, que encontramos aqui em Apocalipse 18, nos apontam no sentido de uma situação grave. Portanto, não é uma linguagem leve, não é uma imagem superficial. Os elementos que estão em causa neste combate por influência e poder são decisivos para a salvação. E por isso há um apelo claro a um grupo de pessoas para uma separação. Essa separação, com certeza, ela é espiritual, é moral. É um apelo ou é um chamado direto a quem? Ao povo de Deus. Porque Deus reconhece que tem povo entre esses que podem estar sob a influência desse poder. O que é o poder de Babilónia? Claro, o Apocalipse tem todo um conjunto, um vasto conjunto de visões que nos ajudam a perceber isto. Como não os vamos analisar agora com detalhe, basta-nos utilizar aqui uma linguagem, digamos, mais abrangente ou mais geral, para dizer que Babilónia e este vinho corrompido representa toda a corrupção espiritual, teológica, religiosa, doutrinária, que promove o engano. Ora, o engano do ponto de vista espiritual, ele acontece quando a palavra de Deus não é respeitada. Esse é que é o verdadeiro engano quando se trata daquilo que Deus revela. Porque Deus, para poder dizer que uma coisa é verdadeira, ela tem que estar revelada. Deus disse tantas coisas. Eu lembro-me da expressão: Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não age nas trevas. Deus age na luz. E, portanto, as coisas que Deus quer que sejam vividas e experimentadas pelo seu povo, pelos seus filhos, elas estão reveladas. Portanto, sempre que existem forças, organizações ou estruturas, sejam elas de que tipo for, que promovem aquilo que abertamente é contra o que está revelado, então nós falamos de um sistema de tipo babilónico. Portanto, tudo o que promove idolatria, falsa doutrina ou um estilo de vida que esteja em oposição aos princípios e valores que Deus estabeleceu, é esse sistema babilónico. E, portanto, o apelo a sair de Babilónia é evidente que tem implicações práticas, porque implica deixar tudo aquilo que comprometa um compromisso, uma lealdade com o que Deus nos revelou. Talvez não possamos juntar aqui 2 ou 3 notas sobre como é que nós podemos ouvir este apelo. Primeiro, precisamos de reconhecer
que existem sistemas corruptos. Nós estamos a falar aqui, obviamente, de corrupção no sistema que tradicionalmente ouvimos aí nas notícias, que normalmente tem a ver com finanças e pessoas que meteram dinheiro ao bolso ou que usaram o poder que tinham para benefício próprio. Obviamente, essa corrupção existe, claro, mas a Bíblia não é dessa corrupção que fala, claro. Por isso, existem sistemas particularmente espirituais que são corruptos. E como eles estão repletos de apostasia, de engano, obviamente que quem quer que reconheça a realidade dessa corrupção espiritual precisa de sair dela. O que Deus está a dizer é que nós não podemos ficar na neutralidade. Com muita frequência, pessoas, até mesmo pessoas crentes e sinceras, obviamente que elas estão confortáveis, por exemplo, no que foi a sua educação ou a sua tradição religiosa. E não há mal nenhum em nós nos sentirmos confortáveis com as coisas com as quais vivemos e aprendemos. Mas precisamos de estar alerta sobre se as coisas que nós aprendemos, se as tradições que nos foram passadas, porque uma tradição é isso mesmo, uma tradição passa-se, pode ir de geração em geração, ela tem que ser comparada com a verdade que está revelada. E por isso é muito importante ser capaz de reconhecer e ao mesmo tempo ter a coragem, porque a expressão caiu Babilónia é uma advertência que é imediatamente seguida de um apelo, sai dela, o que significa que é um apelo a uma coragem, uma ousadia, uma escolha. A uma escolha. E às vezes há escolhas que são corajosas, mas são difíceis. Portanto, no contexto do livro do Apocalipse, nós falamos de falsas doutrinas, nós falamos de tradições humanas, nós falamos de alianças com sistemas religiosos corruptos que basicamente colocam, e agora vou conectar com estas duas perguntas que me fizeste, estão um pouco conectadas, eu conecto-me com aquilo que disse há pouco, na primeira pergunta, com sistemas que colocam uma alternativa a Deus. Muitos de nós, como crentes cristãos, somos herdeiros de uma certa... Não é uma certa, é de uma história do protestantismo, da reforma protestante assim designada, que é extremamente importante porque quando olhamos para os grandes homens da reforma protestante, se há uma coisa que nós encontramos na experiência que eles viveram foi a ousadia e a coragem. Uma das histórias mais conhecidas, que deixo aqui uma pequena nota sobre ela, Lutero, Martinho Lutero, talvez, obviamente, muitas vezes considerado como o grande pai da reforma, embora os reformadores, felizmente, é uma galeria vastíssima, mas a verdade é que Lutero um dia foi a Roma. Lutero era um sacerdote da igreja cristã, tradicional, romana, e um dia ele vai a Roma. E naquilo que seria uma viagem de grande alegria, porque ia ao centro da sua fé, portanto ele foi, podemos dizer, em peregrinação, para ver, aprender e fortalecer a sua fé, ele vai encontrar um conjunto de realidades e observar em termos práticos. Ele escreveu sobre essa experiência, ele vai encontrar pessoas que faziam sacrifícios por ali a subir escadarias, em grande humilhação pessoal, e via como um sistema estava instalado para aproveitar-se dessas pessoas. Porque o sistema criava uma situação em que essa autocomiseração e esse sacrifício era depois traduzido em pagamentos, que era uma forma das pessoas obterem perdão para os seus pecados, as suas falhas e até para os dos seus familiares. E Lutero teve como que uma visão a olhar para este quadro. Não é que ele foi levado em visão, é uma visão sobre a realidade do que pode tornar-se um sistema religioso e o que ele estava a encontrar da pureza do Evangelho. E na pureza do Evangelho, que ele talvez pela primeira vez estava a descobrir com profundidade, ele vai encontrar essa pureza ligada à graça de Deus que se estende a todos. A como a salvação ela vem de Cristo e é estendida de forma que o que nós precisamos de fazer é acolhê-la e aceitá-la. É gratuita. É gratuita. É uma experiência interior profunda de libertação, é boa nova, e ele vai ver esta oposição dramática entre uma realidade física concreta que ele observou, e claro, isto leva Lutero a todo um percurso de entendimento de que ele encontrou um sistema humano que durante muito tempo o seu propósito não era abandonar ou confrontar ou destruir, o seu propósito era alertar e dizer, vejam a realidade do que estamos a fazer.
porque ele estava dentro desse sistema. Era reformar. Era produzir uma reforma que fosse em direção à pureza do Evangelho e da Palavra de Deus. Por isso podemos dizer, em conclusão, que quando hoje ainda ouvimos este apelo, ele obviamente deve ser para nós como que um chamado a sairmos de sistemas que não nos apontem para a Palavra de Deus, mas também, obviamente, um chamado a estendermos essa graça a outros, porque se o apelo é sai dela, povo meu, significa que há povo de Deus em todos os sistemas, até nos sistemas que estão corruptos. Pessoas cristãos e crentes sinceros e verdadeiros, a quem é precisa a graça de chamar, de mostrar e de ajudar a produzir uma nova experiência cristã. Isso também é um apelo para todos nós. Muito bem. Grande apelo, não é? Ana, estamos quase a terminar. Tens aqui 5 minutos para esta pergunta, sobretudo para nos dizeres como é que a história cristã, da Igreja Cristã, ao longo dos séculos, e o Pedro aqui falou um pouquinho também da Reforma e tudo mais, portanto temos uma Igreja Cristã ao longo dos séculos, como é que essa Igreja que teve desafios semelhantes ao povo de Israel, não é? E nós hoje também temos esses desafios, como é que essas influências do povo de Israel nos podem ajudar a abrir a nossa visão para uma coisa que existe ainda hoje? Primeiro de tudo, eu vou voltar a referir uma ideia que eu tenho vindo a dizer ao longo dos episódios, que é a importância de nós termos este livro, que é um livro santo, que chegou até nós para nos instruir e nós aprendermos com aquilo que outros fizeram, temos a bênção de não cair no mesmo erro. Se assim aceitarmos e andarmos nesse caminho para não cairmos no mesmo erro. Mas é interessante porque existem vários paralelismos entre o povo de Israel ou situações que aconteceram com o povo de Israel e com a Igreja Cristã. E eu gostaria de referir 5 deles que penso que são importantes. Uma delas é, como vimos há pouco na minha pergunta inicial, a questão da busca pelo poder. A busca por uma liderança humana, uma dependência humana e não divina. Isto nós vemos em 1 de Samuel e ao longo da história do povo de Israel, que mesmo com o rei o caminho não foi fácil. E o rei tanto estava com Deus como de repente já não estava e andavam nesse desequilíbrio espiritualmente falando. Ao longo da história da Igreja, nós também podemos olhar e perceber, ainda agora o Pedro estava a falar, de uma realidade que não era a realidade que Deus quis, que Jesus quis, quando se instituiu a Igreja Cristã. Ou seja, a realidade da Idade Média não corresponde à verdade bíblica que nós encontramos neste livro. E por isso nós vemos que a busca pelo um poder, um sistema que abrange tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu penso, às vezes não está de acordo com a vontade de Deus, ou quase nunca está de acordo com a vontade de Deus. Então nós percebemos que, lá está, esta busca por um poder político, religioso, de prestígio, de status, os dois viveram. Outro ponto seria também o compromisso com valores mundanos. A idolatria e o sincretismo fazem parte da história de Israel. Eles eram influenciáveis. É engraçado porque nós muitas vezes dizemos que o povo de Israel era monoteísta, mas ele era mais enoteísta, porque ele acreditava em Deus, mas ele não se desvinculava das outras divindades. É como que existia também uma crença que aquilo também era real. O monoteísmo somente vai dizer que há um só Deus, o resto não existe. Então nós vemos que este sincretismo, devido às influências dos povos às voltas, isso também vai influenciar no dia-a-dia. A Igreja Cristã, podemos olhar que às vezes o materialismo, às vezes ideias, às vezes conceitos, até mesmo interpretações, provocam mais reação ao ser humano do que a verdade que a Bíblia nos apresenta. Mistura de conceitos, de ideologias orientais, ocidentais. Idolatria moderna. A idolatria moderna, tudo isso faz uma ponte com Israel. Eles também viveram e nós hoje deparamos-nos, e a Igreja também cresceu e deparou-se com estes desafios. Outra noção que vai ligada ao primeiro ponto é a perda da dependência de Deus. Não precisamos de Deus. Israel chegava muitas vezes a essa conclusão errada. Ao longo da história cristã, a Igreja também achava: não precisamos de Deus. Eu sou Deus.
eu posso ditar as regras, eu posso mudar o que me apetecer. E nós percebemos que isso vai fazer com que haja um afastamento até do Espírito Santo na ação da nossa vida, porque não há lugar para que Deus esteja. É mais um desafio que nós hoje também podemos viver. Outro ponto seria a pressão externa e a perseguição que as pessoas que estão à volta às vezes podem fazer. A Igreja Cristã viveu isso. O protestantismo, quando a reforma protestante começa, vem a contra-reforma de uma forma de perseguição e de pressão externa, mas o povo de Israel também viveu. Fosse influenciado ou não por outros povos, mas também havia essa pressão, o exílio e etc. A redenção e o chamado à fidelidade, o último ponto, é que ao longo da história de Israel, nós vemos Deus a chamar, a tentar restaurar e transformar o povo de Israel. Ao longo da história cristã, nós vemos que Deus levanta movimentos, levanta pessoas, também com a função, a missão de transformar, de ajudar, por exemplo, a reforma protestante. Lutero não queria criar nada novo, queria simplesmente transformar, reformar de dentro para fora. Limpar e levar as doutrinas puras. Exatamente. Mas ao longo da história Deus chama pessoas a voltarem à fidelidade, a um compromisso com Deus. E acho que os pontos para nós hoje é a questão da atração pelo poder, a conformidade até cultural, a fidelidade à missão. Nós temos que perceber em que posição é que nós estamos. E temos que querer também que, apesar de enfrentarmos desafios similares, hoje, com a Igreja Cristã há uns séculos atrás e com o povo de Israel, nós temos o mesmo Deus que quis acompanhar a Israel, quis acompanhar a Igreja Cristã e quer nos acompanhar hoje. E Ele não nos deixa. Se há ser que não nos deixa ficar mal, é Deus. Então nós temos que confiar, em meio aos desafios e às pressões e a tudo o que se levanta, confiarmos que Deus está ao leme, e se permanecermos fiéis, se vivermos uma relação de fidelidade com Ele, Ele estará sempre connosco. Falaste aí 3 coisas importantes: o compromisso, a fidelidade e a firmeza nos princípios, não é? Isso acho que são situações e são características e qualidades que nós devemos buscar, não é? O compromisso com Deus e com a missão de Deus, com a causa de Deus, com as doutrinas de Deus, a firmeza nos nossos princípios e a fidelidade a esse Deus maravilhoso. Muito bem, obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa partilha, foi realmente enriquecedora, mas vamos deixar então uma mensagem lá para casa. Vamos começar com o João Daniel, depois o Pedro e por fim pedimos à Ana. Sim, que cada um de nós possa, na realidade, dedicar mais tempo no conhecimento da Palavra de Deus e que dessa forma possamos nos conectar com Cristo e que as nossas decisões possam ser tomadas sentindo o que estamos a fazer. Portanto, obrigado, João. Nada. Obrigado. Pedro? Eu estava a pensar num apelo, na verdade, relacionado com anjos. Em Apocalipse, voltando lá, nós, tanto no capítulo 14, um capítulo onde são feitos apelos fortíssimos para a consciência do tempo em que vivemos e a proximidade da vinda de Jesus. E em Apocalipse 18, que ainda há pouco aqui analisámos um pouco, naquele apelo a sair de Babilónia, vamos encontrar que o início desses 2 momentos de apelo são com anjos. Anjos que aparecem, que são velozes, que são vistos, porque eles são portadores de uma mensagem que tem que ecoar para toda a terra. Em Apocalipse 18, logo no início, precisamente, diz que com a presença desse anjo que apareceu para fazer esse chamado, a terra foi toda iluminada com a sua glória. Mas é interessante notarmos que estes anjos, eles são simbólicos, eles são mensageiros. Na verdade, eles não representam a ideia de que um dia vão aparecer anjos no céu e que vão ser visíveis. Estes anjos, eles representam uma proclamação que tem que ser feita na terra. E na terra nós sabemos que quem proclama na terra são os filhos de Deus, são os discípulos de Cristo. Por isso nós somos estes anjos. E é interessante que este chamado a iluminar a terra vai um pouco na lógica do chamado de Jesus quando disse: vós sois a luz do mundo. Isto significa que cada um de nós aqui, ou quem está lá em casa, que vai conhecendo estes princípios da palavra de Deus, pode ser considerado um anjo. Porque é um mensageiro que é levado a ser luz, a iluminar e a tirar das trevas. Que Deus nos faça esses seus mensageiros. Amém.
Eu gostava de partilhar uma mensagem final de não esquecimento, de não nos esquecermos que a nossa identidade está é com Deus, a nossa identidade está nos céus, como vai dizer o apóstolo Paulo. E se nós sentimos os desafios do dia-a-dia a pedirem reconhecimento ou a termos uma validação pessoal, não nos esqueçamos que a nossa verdadeira validação pessoal está nos céus. É Deus que a dá. E eu acho que a mensagem final seria mesmo de aprender com estes homens, com estas mulheres, com este povo e percebermos que se Deus está ao leme, nós seremos verdadeiramente felizes. Amém. Se Ele não está, é o início do declive da nossa vida. Muito bem, obrigado aos três. Quanto a si, meu querido, para conhecer este Deus maravilhoso, existe este manual. Deus me ouve? Sim, Deus o ouve. Deus está disposto, com os seus braços abertos, para ouvir e para atender às suas necessidades. Mas para isso, tem que enviar-nos uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, pedindo gratuitamente esta revista. Ela será entregue para si e para a sua família e será certamente uma bênção. Pode também usar o mesmo número para enviar-nos uma sugestão ou, quem sabe, pedir algum estudo mais aprofundado da Palavra de Deus presencial. Quem sabe, estamos à sua disposição. Que o Senhor o abençoe muito e até ao próximo episódio.